Olha, Oi. chegou a postar as aulas já no YouTube, não? Não, porque a minha internet estava um pouco ruim aqui, mas hoje eu É, liguei para lá e deu uma melhorada. Já vou postar uma ou duas aulas hoje. porque eu perdi, acho que uma ou duas. Tá, não, pelo menos as duas primeiras eu posto hoje. É que leva bastante tempo para carregar. Leva umas 3 horas cada aula. Leva mais tempo para carregar do que o tempo de aula. Mas hoje eu já vou postar, já melhorou. E amanhã eu vou continuando a postagem lá. É rapidinho. Na verdade, se eu conseguir, amanhã eu posto no trabalho também. Aproveitei a internet. E já vou postando para vocês terem o material certinho, tá? Mas hoje é terça, quarta. Até amanhã eu já consigo, acho que atualizar lá. Quanto ao trabalho, é isso que a gente conversou. Provavelmente vai ser uma semana de prazo para vocês me entregarem. Aí é a mesma coisa que os outros trabalhos. Nessa uma semana vocês podem me chamar, tirar suas dúvidas, tá? Sem problemas nenhum quanto ao horário. Tem gente que trabalha num turno, tem gente que trabalha no outro. Não se preocupem quanto ao horário. Me mandem as suas dúvidas, né? E assim que eu conseguir ver ali e responder, eu respondo vocês. Mas não tem problema de horário. Só vou pedir para que as dúvidas vocês me mandem separadamente, tá? Porque se manda lá no grupo, alguém fala e aí eu perco vou perdendo a mensagem, vai subindo ali, vai ficando distante. Bom, alguma dúvida até agora? Acho que tranquilo, né? Vamos começar a nossa aula então. Paramos, né? Estávamos falando de energias, sistemas de geração de energia elétrica e vimos até energia solar, né? Falamos sobre energia de usinas hidroelétricas. Opa, não foi aqui. Aqui, acho que agora foi. Falamos de usinas hidrelétricas, falamos de usinas eólicas, né, os aerogeradores, e falamos também de energia solar, tanto sistemas heliotérmicos quanto sistemas fotovoltaicos. Hoje a gente vai começar a falar então de usinas térmicas, tá? Mas usinas. Não, minto. Antes de usinas térmicas, vamos falar de usinas nucleares. Vamos falar de usinas nucleares e depois entramos em usinas térmicas, tá? Usinas térmicas se dividem em dois grandes grupos. Aquelas que trabalham com caldeira e aquelas que não trabalham com caldeira, tá? Apesar de as duas serem usinas térmicas, o princípio de ativação do sistema é um pouquinho diferente. Então a gente vê separadamente, né? As usinas com caldeira vão trabalhar com turbinas a vapor, né? Então a gente vai falar um pouco sobre turbinas a vapor. As usinas térmicas que não utilizam caldeiras como fonte de calor, utilizam turbinas a gás. Então amanhã vamos falar só sobre usinas térmicas sem caldeira e também de turbinas a gás. Bom, vamos lá então. Vou abrir minha apresentação aqui. Deixar maior para vocês enxergarem. Eu botei para gravar. Deixa eu conferir só se eu botei para gravar aqui. Botei. Às vezes acontece. Abrir a apresentação. Abriu a apresentação para todo mundo? Ok. Certinho? Então vamos lá, gente. Vamos falar então de usinas nucleares, né? Aqui no Brasil elas não são muito comuns, mas tem outros lugares que elas são comuns, principalmente naqueles lugares, né, em que não se tem o potencial energético para usinas hidrelétricas, para usinas eólicas, né? Um exemplo de lugar que tem usina nuclear. Temos usina nuclear na Rússia. Não é um lugar interessante geologicamente para usinas nem hidroelétricas nem eólicas. Então, eles usam muito usina nuclear. Tá? Tem outros vários países. Bom, esse aqui é o processo, né? Todos as nossas usinas ali que nós vimos a geração de energia elétrica, eu fiz um esquema, um organograma ali, que explica mais ou menos como é o funcionamento. Bom,
Na usina nuclear, tudo começa em um reator. Esse reator vai ser a fonte de calor que vai aquecer, né, o fluido da caldeira. O fluido dessa caldeira, então, vai passar por uma turbina e proporcionar energia mecânica, né, através da rotação das pás dessa turbina. Depois de produzido, então, energia mecânica, o gerador vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica e, posteriormente, ser transmitida, né, para as linhas de transmissão, que vão nivelar aos valores usuais de tensão e corrente para chegar nos consumidores finais, sejam eles residenciais ou industriais, tá? Quanto ali, ó, a parte da caldeira e turbina, esses tipos de turbina vão ser turbina a vapor, pois eu tenho uma caldeira, né, um vaso de pressão com água que eu vou aquecer e evaporar essa água. Essa água evaporada vai ser forçada por dutos até a passagem da turbina, tá? Então, até aqui nós vamos falar somente em turbinas. No passo à frente, nós falamos dos tipos de turbina propriamente dito. Como que funciona, então, uma usina nuclear, né? Bom, a energia nuclear é definida como a energia gerada a partir dos núcleos dos átomos, seja por meio de fissão ou de fusão, tá? Fissão é a separação dos átomos e fusão é a união dos átomos, sendo que a primeira, né, a fissão, a separação, é a técnica amplamente utilizada nas mais de 400 centrais nucleares espalhadas pelo mundo. Atualmente, 11% de toda a energia produzida no mundo é gerada em usinas nucleares. O combustível, então, utilizado nessas usinas é o urânio 235. Não é encontrado nessa forma na natureza, né? Eu encontro apenas o dióxido de urânio. E ele precisa ser minerado e beneficiado para se transformar no urânio 235, para poder ser utilizados, né, em reatores de fissão nuclear. Então, sabendo que a fissão é a separação do átomo, né, de forma construtiva, é mais fácil se ter a fissão, mas o comportamento é bem similar, né? Eu vou... Áudio? Voltou? Vocês estão me escutando? Ok. Normal, deixa eu professor. falar. Normal. Ok. Não, nem Normal. falhou. É que Nem falhou mesmo. tremeu a imagem aqui para mim, eu achei que tinha passado para vocês. Bom, Não, mas não falhou. qual é o princípio ali de ação, tanto da fissão quanto da fusão, tá? Eu tenho, então, o deslocamento do átomo em um duto, né, bem grande, e faz com que esse átomo viaje a alta velocidade dentro desse duto, né? Posso ter também outros elementos dentro desse duto. Os átomos circulando nesse duto a altas velocidades, juntamente com outros elementos, né? Cada elemento tem uma densidade, uma massa específica. Então, o urânio e o outro elemento, eles vão viajar nesses dutos, né, a velocidades um pouco diferentes. E isso vai fazer com que haja a colisão entre os átomos. É essa colisão que vai proporcionar ou a fissão ou a fusão, tá? Por que a fissão é o mais utilizado? Porque o mais fácil é fazer com que se colidam, né, átomos de urânio com outras partículas e que os átomos se dividam ao meio, do que nessa mesma circulação, né, ter o acaso de um átomo colidir no outro de forma tão perfeita ali que ele se una, né? Então, é só em função da velocidade da circulação dos átomos que facilita a fissão, tá? Mas o jeito em que é feito é muito similar. Quando os átomos se separam, eles liberam energia, tá? Energia atômica. Essa energia se dissipa em forma de calor, né? Em efeito Joule.
É isso que vai proporcionar, então, a minha fonte de calor que vai aquecer a minha caldeira, tá? Normalmente as pessoas imaginam como usina nuclear algo muito complexo. Claro, né, gente, que a gente está falando de uma forma muito mais simples, né? Essa fisão dos átomos, ela acarreta em várias outras coisas, tá? Ela é perigosa em alguns sentidos, né? Ela pode ser explosiva, o urânio em si é tóxico, é cancerígeno, né? Tem toda essa parte. Mas o processo em si, ele não é tão misterioso, não é tão complexo, né? Eu circulo átomos de urânio a alta velocidade, às vezes com outras partículas, né? E faz com que esses átomos se colidam e provoquem a separação desses átomos. Ele simplesmente parte ali no meio, bateu, parte, e esse rompimento, né, cria energia, gera energia ali. Essa energia é transformada em calor, em efeito Joule, tá? Aqui está mais ou menos um passo a passo de como que funciona uma usina por dentro. Bom, como mostra a figura ali que nós vamos ver depois, uma usina nuclear é formada basicamente por 3 fases. A primeira, a secundária e a refrigeração. Inicialmente, o urânio é colocado no vaso de pressão. Com a fisão, há a produção de energia térmica, de calor, de efeito Joule. No sistema primário, a água é utilizada para resfriar o núcleo do reator nuclear, tá? Eu utilizo essa fonte de calor, só que o meu núcleo ali do reator, ele fica a uma temperatura perigosamente alta, né? Então, por mais que eu aproveite o calor gerado da fisão, eu tenho que ter muito cuidado, né, com os limites de temperatura em que eu chego. Então, a água refrigera esse núcleo e aproveita para receber o calor proveniente da fisão, tá? Qual é o perigo aí? O perigo é que o reator chega a temperaturas muito altas, né? E se o reator tiver problemas como vazamento, e aí entra a periculosidade do urânio. O urânio em si é um elemento perigoso, tá? Por isso que tem que ter muito cuidado. No sistema secundário, a água aquecida pelo sistema primário, né? Então, uma água aquece a outra, transformando-se em vapor de água. E um sistema chamado gerador de vapor. O vapor produzido no sistema secundário é aproveitado para movimentar a turbina de um gerador elétrico. Então, são aí que entram as turbinas a vapor. O vapor de água produzido no sistema secundário é, então, transformado em água através de um sistema de condensação, ou seja, através de um condensador, tá? Por sua vez, é resfriado por um sistema de refrigeração de água. Esse sistema bombeia água do mar, água fria, através de circuitos de resfriamento que ficam dentro do condensador. Então, eu utilizo outra água, né, uma água externa, para refrigerar essa água do sistema. Por fim, a energia que é gerada através de todo o processo de fisão nuclear chega às residências por redes de distribuição de energia elétrica, tá? Olhando aqui o sistema, então, o que eu tenho ali, ó? Tenho um vaso de pressão, tá? Essa parte aqui, ó, amarela. Essa partezinha desse canto aqui. Tenho ali um vaso de pressão. Tem um pressurizador, né? Só para o movimento ali da água. Esse sistema primário vai chegar a temperaturas muito altas, tá? Todo esse líquido que está em amarelo é um fluido em alta temperatura, né? Esse fluido em alta temperatura vai passar aqui, ó, pelo gerador de vapor, tá? O fluido em amarelo não tem contato direto com o fluido azul, tá? Mas o fluido amarelo tá tão quente que ele vai aquecer o fluido azul. O fluido azul provavelmente é água, tá? O fluido amarelo normalmente são fluidos
com temperatura de evaporação mais alta. Por exemplo, a água evapora a 100 graus. Eu tenho outros fluidos que não evaporam a 100 graus, evaporam a 200 graus. Então, essa tubulação em amarelo é uma tubulação de líquido, tá? Mas um líquido a altíssima temperatura. Esse líquido a alta temperatura vai entrar em contato aqui, ó, no gerador de vapor com água. Como o líquido tá a 200, 180, 150 graus, né? Ele vai fazer com que parte dessa água que está ali no gerador de vapor evapore. Como o vapor, né, ele tem uma densidade menor que o líquido, quando a água começa a evaporar, o vapor sobe, o líquido fica embaixo. Então, o vapor vai ser conduzido, né, até as turbinas. O vapor, então, é quem vai fazer o movimento mecânico das turbinas, né? O vapor vai se colidir com as pás e vai rotacionar, então, a minha turbina. A minha turbina é sempre ligada através de um eixo até o gerador elétrico. O gerador elétrico vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica e vai estar ligado, né, às linhas de transmissão. Ó, gerei energia elétrica e mando lá para minha linha de transmissão, para minha rede abastecedora para armazenar. O fluido, depois que passa pelas turbinas, né, ele perde um pouco de calor, mas ainda é um fluido a alta temperatura. Quando ele entra na turbina, ele entra vapor. Quando ele sai vapor e parte desse vapor se condensa, vira água, tá? Novamente. Mas é uma água a alta temperatura ainda. Eu tenho que resfriar essa água para o meu circuito, né, ser constante e voltar a funcionar, fazer todo o ciclo novamente. Normalmente, eu resfrio essa água, esse vapor, com água do mar ou água de um rio que eu tenho próximo. Novamente, a água do rio, ó, tem aqui o mar, a água do rio é a verde. Olhem aqui embaixo do gerador elétrico, tá? É a verde. Ela resfria a água, o vapor que passa pela turbina, mas não se mistura, tá? Aí me perguntam, por que que eu tenho, então, quantos fluidos eu trabalho aqui? Trabalho com o amarelo, né? Um fluido a alta temperatura, também com alto valor de temperatura de evaporação, ele evapora a uma temperatura muito alta, não só a 100 graus. Tem o fluido azul, que é a água, né? Água que vira vapor e passa por dentro das turbinas, e tem o fluido em verde, que também é água, mas é água normalmente oriunda de um mar, de um rio, para resfriar o vapor, tá? Por que que eu tenho esses três fluidos? Justamente para diminuir o risco, né, de contaminação do meu ambiente. Imaginem só que eu poderia ter um único fluido. O sistema de refrigeração de um refrigerador, de uma geladeira na casa de vocês. Quantos tipos de fluidos circulam por dentro dele? Palpites? Uma geladeira. Um só, né? Hoje em dia, né, o ar-condicionado mesmo trabalha com o R134A. Hoje em dia, os fluidos usados, né, eles não são mais tóxicos. Até um certo tempo atrás, eu tinha fluidos de geladeira, né, de refrigeradores, falando, que eram tóxicos, como, por exemplo, o R22, tá? Mas já não se pode usar mais em equipamentos domésticos, porque tem problemas, causa problemas na camada de ozônio, tá? São fluidos mais perigosos. Um outro fluido que esse sim é bem perigoso, é tóxico, né? A amônia. A amônia é perigosa, então eu não posso ter amônia em refrigeradores domésticos, porque eles têm pouca, né, segurança. A probabilidade de acontecer um defeito ali e vazar é muito grande. Então, quando a gente está falando de sistemas de refrigeração com fluidos que são
ou tóxicos ou perigosos, tá? Eu sempre tenho essa característica de divisão dos sistemas e participação de vários fluidos para tentar eliminar essa possibilidade, né, de contaminação. Quem é o fluido mais perigoso nesse sistema aqui, ó, é o fluido em amarelo, porque ele está direto em contato com o reator, tá? Então, provavelmente, ele está contaminado com urânio, tá? Urânio, novamente, muito perigoso. Provavelmente, esse fluido está contaminado, tá? Esse fluido entra em contato com uma água ali, que é uma água que é contida dentro do sistema, que é o que está em azul aqui. Ela é água, mas não é uma água de um rio, nem de um mar. Ela participa em um sistema hermético, fechado, tá? A probabilidade dessa água estar contaminada... Espera que entrou alguém aqui, tô tentando... Deixa eu ver aqui. Acho que foi só. Aqui. A probabilidade dessa água estar contaminada é muito menor, porque ela não teve contato direto com o fluido em amarelo, né? Eles entraram em contato apenas por tubulação, né? Houve a transferência de calor, mas não houve a homogeneização, né? A mistura dos fluidos. Esse fluido que circula pelas turbinas fica dentro do sistema fechado. Quem resfria é a água do mar. Então, separado novamente. A chance, então, de contaminação do amarelo contaminar o azul e o azul contaminar o verde, né, é pequena, diminui bastante, né, a chance de contaminação ambiental, né, e para as pessoas também. Então, sempre que eu tenho fluidos perigosos, é característico eu ter esse tipo de divisão. A amônia mesmo. Alguns sistemas trabalham com amônia, mas não diretamente nos lugares em que há a circulação de pessoas, né? Nos lugares que não há circulação de pessoas, claro que com toda a proteção, eu posso circular amônia pela tubulação. Naqueles lugares em que há circulação de pessoas, a amônia resfria um fluido, tá? Um segundo fluido que não é tóxico, nem inflamável, nem perigoso. A amônia resfria um segundo fluido e este segundo fluido é quem vai resfriar o ambiente, tá? Porque se acontecer um vazamento, quem é que vai vazar? Esse segundo fluido e não a amônia, tá? Existe essa regra. Perco rendimento térmico no meu sistema? Claro, né? Em vez de ter um resfriamento direto, passa amônia na tubulação, né? Que além de perigosa, ela é um excelente fluido refrigerante, tem propriedades térmicas muito interessantes, tá? Por isso que é utilizada. Não, o fluido em si não é caro, a amônia em si não é cara. O que é caro são os sistemas de amônia em função do perigo dela, né? Eu tenho que ter válvulas de segurança, mais válvulas, eu tenho que ter válvulas específicas. Normalmente, esses tipos de elementos são caros. A tubulação, ela é mais espessa, justamente pelo perigo de vazamento. Eu tenho que ter uma vedação melhor. O sistema em si, para proporcionar mais segurança, é o que deixa os sistemas de amônios caros, não o fluido em si, tá? Então, é bem comum, quando eu tenho perigo de contaminação de um fluido, essa divisão em fases, né? Acabo perdendo rendimento, sim, porque eu não faço uma refrigeração direta, eu faço indireta. Um fluido resfria o outro, esse que vai resfriar o ambiente. Nesse caso aqui, então, 3 fluidos, tá? Mas é necessário. É muito importante, né? Porque o urânio é extremamente perigoso, né? Além de tóxico. Opa, deixa entrar alguém aqui.
já se tem estudos que comprovam, né, que a contaminação de urânio, ela se transmite por gerações, né? Não existe, são pouquíssimas as doenças, né, que elas se transmitem por geração, de pai para filho, de mãe para filhos, né? E o urânio causa malefícios para o organismo que hoje estão comprovados que podem passar por gerações, para filhos, para netos, para bisnetos, né? Tivemos mais ou menos como as bombas nucleares, né? Também continham urânio e é um bom exemplo que a gente pode utilizar, não foi feito, né, com o mesmo intuito, não era uma usina, mas tinha urânio em si. Hiroshima, Nagasaki, né, são gerações que estão tendo problemas devido à contaminação. Então, o risco é extremamente alto, tá? São sistemas caros, é uma usina cara, só que uma das vantagens desse tipo de usina é que, apesar do valor, tu pode implantar ela em qualquer lugar, né? Diferente da usina hidrelétrica, da usina eólica, que tu precisa ter, né, aquelas características ambientais, geológicas específicas, a usina nuclear não, tu pode botar ela em qualquer lugar, né? Então, países que não têm, né, características interessantes, naturais, mas têm condições financeiras, acabam utilizando a energia elétrica a partir de usinas nucleares, tá? Não é o nosso caso. São lugares também que cada vez estão mais rígidas, né? As regras para a implantação desse tipo de usina. O Brasil não é um parâmetro, né, de segurança e fiscalização. E temos as opções também de energias renováveis com abundância. Então, para nós, financeiramente, não é interessante. Deixa eu fechar a telinha aqui. Bom, vantagens da usina nuclear, da energia nuclear. Não libera gases estufa, né? Exigência de pequena área para a construção da usina. Uma usina eficiente não precisa ser uma usina muito grande, tá? Porque é uma usina com rendimento bem eficiente, diferente da usina hidrelétrica, que precisa de uma grande área de construção civil. A usina nuclear... Natália? Oi. Tá toda verde a tela, é assim mesmo? Não. Tá tudo verde. Deixa eu ver. Travou. Deixa eu passar de novo aqui. Não, tá escrito as vantagens. Estão enxergando as vantagens? Agora sim. Agora abriu. Agora abriu. Ah, tá. Não, para mim estava normal. Exigência pequena de área para construção, grande disponibilidade do combustível, pequeno risco no transporte do combustível, tá? Por que pequeno risco, tá, gente? Porque urânio em si, só o urânio, tá? Ele não é perigoso. O que é perigoso é o urânio utilizado na usina, mas não é só urânio, tá? É um urânio que foi beneficiado e minerado, tá? Então, transportar urânio para lá e para cá é tranquilo. É esse tipo de urânio específico que é perigoso. Normalmente é feito o transporte do urânio bruto, né? E o beneficiamento e o mineramento também do urânio, tá? É feito próximo à usina, quando eu estou construindo a usina. Porque se eu fosse transportar o urânio 235, tá? Eu teria que ter um caminhão cheio de burocracia, né? Cheio de dispositivos de segurança, e aí seria muito caro. Aí ficou inviável. O que eles começaram a fazer? Deixaram para beneficiar o urânio, né? Na fabricação na construção, né, da usina. Outros benefícios, pequenas quantidades de resíduos, né? O que é isso? Eu não tenho um subproduto, por exemplo. Na usina térmica, aquela em que eu tenho queima ou de carvão, ou de biomassa, ou de petróleo, né? Eu acabo tendo os subprodutos, aqueles oriundos da queima, fuligem do carvão, eu tenho o resto do carvão, né? Então, gera resíduos que vão se acumulando, eu preciso pagar, né, para eliminar esses resíduos. Na usina nuclear, não, né? Tem todo um sistema e não tem nada ali, como não tem queima de uma massa sólida, eu não tenho resíduos. Então, é um custo a menos, né?
Claro que quando a gente fala em queima, imagine, na nossa churrasqueira ali, a gente queima um saco de carvão, já fica uma quantidade considerável, né, de resíduo. Imaginem uma usina termoelétrica, o quanto eles não queimam, são caminhões e caminhões de resíduo, e tudo isso é custo. E independente de fatores climáticos, né, não importa se está chovendo, se está vento, se está chuva, se o lugar geológico não é interessante. Entrou, tá? Desvantagens. O lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados. Mais cara quando comparados de outras formas, tá? O lixo nuclear, né? Todo o material ali que eu não vou mais utilizar, eu não tenho muitos resíduos, mas todo e qualquer resíduo que eu tenho, por mais que ele não tenha contato direto com o reator, ele é considerado um lixo nuclear, né? E eu preciso me desfazer dele de forma segura. Normalmente tem empresas terceirizadas que são especializadas, né, em tratar esse lixo, mas tudo é dinheiro, né? Risco de acidentes nucleares hoje em dia está muito menor, né? Muito menor porque já passamos por vários exemplos na história, né? De problemas em usinas nucleares. Inclusive, quem tiver interesse em ver, tem uma série no Netflix que se chama Chernobyl. Muito interessante. Não sei se já está todo no Netflix. Alguém já viu Chernobyl? Já vi. Já? Tu conseguiu ver pelo Netflix? Não lembro qual pessoa. Eu acho que sim. Eu acho que foi na Netflix, sim. Tá. Não tenho certeza, gente. Agora eu fiquei aqui. Não tenho certeza se foi no Netflix ou se foi em algum site meio pirata, assim, né? Mas não fui eu quem disse. Mas é muito interessante a série, se tiverem a oportunidade de ver. Vou até dar uma olhada. Eu acho que se eu baixei, eu tenho no computador. Aí quem tiver o interesse, eu posso passar, tá? Por que é interessante? Porque tem toda uma história, tudo ali, né? Mas fala bastante sobre montagem mecânica, elementos, né? Ela é bem rica nesses detalhes, assim. Ela não é só uma historinha. Ela fala bastante coisa, comenta os pontos em que houve erro, né? Para acontecer o que aconteceu lá, não foi um único erro, né? Foi uma sequência de erros, de tomadas de decisões erradas, né, que levaram à catástrofe, né? Mas é bem interessante. Aconteceu isso, tem outros casos, né, conhecidos na história, depois se tiverem interesse em pesquisar. Imaginem só, já não são poucos, mas a gente já conhece vários fatos, né? Os lugares em que aconteceu isso, normalmente são países, né, com... Oi? Tá me escutando? Falhou aqui para mim. Tá me escutando normalmente? Ok. Tranquilo. São países normalmente desenvolvidos, né? E a tendência desses países é não deixar vazar esse tipo de informação. Só vaza quando o estrago foi muito grande. A gente sabe disso, né? Só vaza quando o estrago foi muito grande. E foi muito grande mesmo no caso de Chernobyl. Tá? Os dados, eu já tinha uma pequena noção porque eu já tinha visto algumas coisas. Alguns dados, né, de quantidade de pessoas que eu fiquei assim, ó, abismada, gente. Abismada mesmo. É muita gente, é muita gente. Eles tentaram esconder ao último. Tinha pessoas e pessoas morrendo, isolaram uma... Claro que hoje em dia já é mais difícil disso acontecer, porque a comunicação está muito disseminada, né? Mas antes já existia, por exemplo, telefone. Tinha uma cidade inteira fechada, né, com muitas pessoas morrendo. E o governo do país batendo o pé lá na conferência, dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo sob controle, né? Então, como já teve muitos erros, e hoje em dia a gente já não consegue mais abafar essas histórias dentro do possível, sempre vaza, né? Sempre tem alguém que tira foto, sempre tem alguém que grava, sempre tem alguém que faz alguma coisa. Então, eles acabaram tendo que investir muito na segurança, porque realmente é muito perigoso, né? Então, hoje,
é algo muito mais seguro do que há uns anos atrás. É uma tecnologia que foi dominada, né? É uma tendência, inclusive, apesar das energias renováveis e tudo mais, a energia nuclear antes ela era muito cara, porque tinha toda uma tecnologia atrás, era algo muito novo. E hoje em dia essa tecnologia ela já não é mais tão cara, é um conhecimento em comum. Então, tem essa tendência de os países, né, que não têm essas características geológicas interessantes, terem usinas nucleares, né? A gente pensar é algo antigo, é algo perigoso, a tendência é sumir. Não, muito pelo contrário, tá? É algo que a gente tem que ter o cuidado de em trabalhar, mas que bem feito, né? Tem um aproveitamento muito grande, tá? E muito interessante. Problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores, tá? Esse é um problema que pode ser solucionado com uma fiscalização. Em teoria, pelo menos as regras brasileiras dizem que se eu utilizo a água de um rio para resfriamento de um sistema, isso é bem comum nas indústrias, tá, gente? Se eu uso a água de um rio para resfriamento de algum sistema na minha indústria, eu tenho que devolver essa água limpa, purificada e praticamente na mesma temperatura em que eu, né, peguei essa água. Hoje em dia, nesses sistemas de refrigeração, até que eu não poluo a água, eu devolvo ela relativamente limpa, tá? O problema está na temperatura em que eu devolvo, tá, Christian? O problema está na temperatura. Às vezes eu pego ela a uma temperatura ambiente de 22 graus e devolvo a uma temperatura de 30 graus. Pra gente, um banho a 22 e 30 graus, os dois vai ser frio. A gente não sente muita diferença. Mas pro ecossistema aquático, 8 graus é muita coisa, gente, tá? Então, eu estou ali sugando, né, a energia de um rio, de um lago, de uma forma que eu não poderia. Eu teria que usar uma vazão muito menor. Porque se eu pegar um pouquinho dessa água e devolver um pouquinho dessa água, dependendo do tamanho do rio, do lago, não vai fazer diferença. Não vai mudar na temperatura total do lago. Só que eu uso tanto, né? E há uma vazão tão grande, e não tenho esse cuidado, posso refrigerar essa água na saída. Só que refrigerar uma água é o quê? É custo. Então a empresa não quer. Ela despeja mais ou menos ali na temperatura que sai do sistema. E acaba matando, né, todo e qualquer ecossistema aquático. Esse é um dos problemas, tá? Mas que é simplesmente solucionado com fiscalização, por exemplo, né? Não é algo difícil de se fazer. Custa dinheiro, né? Refrigerar a água que vai voltar para o rio. Mas é possível de fazer. No Brasil, temos em sua maioria, né, usinas hidrelétricas, que utilizam a força das águas em movimento para a geração de energia elétrica. Os exemplos mais famosos de usina termonucleares no país são as usinas em funcionamento da cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu tenho Angra 1, 2 e 3. Antes de entrar em usinas termoelétricas, alguma dúvida sobre usinas nucleares? Professor, elas têm tempo de vida, né? Ou não? Tem tempo de vida, tá? Só que é bem longo. O problema tá justamente não no tempo de vida, mas sim no caso quando tu não quer mais a usina, tá? Porque em teoria, se tu mantém a manutenção de uma usina, né, ela pode durar 300, 400 anos, tá? Só que às vezes acontece por vários motivos, né? Desde a geologia até a política do país. Eu tenho uma usina que já não é mais interessante, já não está mais me dando tanto lucro, ou o país, né, tá em crise, é caro, ou eu descobri outra fonte de energia elétrica. Em 200, 300 anos, gente, a política muda, a visão das coisas mudam. Então, eu já foco em outro tipo de energia, pode acontecer outra tecnologia chegando, tá? Em função disso. O problema está aí, quando tu vai fechar a usina, tá? Porque o material da usina que tá lá, qualquer outra coisa que tu vai desmanchar, toda a parte mecânica, tu aproveita,
né? Ou tu transforma em metal novamente e faz outras peças, tu manda para um desmanche, tu aproveita o metal, tem várias possibilidades. Quando eu estou falando em outros casos, só que na usina nuclear, boa parte da usina é considerada contaminada. Então, eu não posso, né, utilizar esse material para mais nada. Aí fica lá, aquele elefante branco, por não sei quantos anos, né? E além de estar lá, eu tenho que estar monitorando, cuidando. Não posso, durante muito tempo, ter nada na volta, não pode abrir indústria alimentícia, a não sei quantos 1000 quilômetros não pode ter residência. É uma série, né, de prevenções que precisa se ter. E aí que está o problema no descarte da usina depois. Ah, vou parar de usar, só que aí tu tem que ficar cuidando dela pelos próximos 100 anos. Pô, quem é que desmanchou uma usina porque não está dando lucro e vai querer ficar gastando para fazer a manutenção e segurança desse lugar que ninguém pode entrar, não pode se construir nada perto? Esse é um dos problemas das usinas nucleares, o risco de depois, quando ela não é mais útil, não é mais eficiente. Ficou claro isso? Ficou sim, ficou sim. Muito obrigado, viu? Coisas que tem que ser aterradas. É uma burocracia gigante, né? Certa, porque realmente é perigoso. O local da usina ele fica infértil por muito, muito, muito tempo, né? As árvores começam a morrer, nada cresce no solo, tudo que cresce pode estar contaminado. Essa parte do pós-uso da usina é bem, bem complexo. Bom, falamos de usinas nucleares, vamos falar em usinas térmicas, tá? Essas são um pouquinho mais tranquilas, né? Mais fáceis ao nosso entendimento, não tem reações químicas, nem divisão de átomos, mas também são bem interessantes, tá? Como eu conversei com vocês, tem dois tipos de usina... Opa, não abre a minha telinha. Tem dois tipos de usina térmica, tá? Aquela em que eu tenho uma caldeira, né, um reservatório de água e uma caldeira. Dessa caldeira, eu vou ter, então, a criação de vapor. Esse vapor vai passar por uma turbina de vapor, obviamente, vai criar energia mecânica. Essa energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica no gerador. O gerador vai transmitir até as linhas de transmissão, energia elétrica, e depois distribuir para o consumidor final, tá? O diferencial dos dois tipos está aqui no início. No segundo modelo, eu não tenho essa caldeira aqui, ó, porque eu não vou trabalhar com vapor de água, eu vou trabalhar com gás. Que gás? Gás oriundo de uma explosão, de uma combustão, tá? Então, quando a gente estuda e entende funcionamento de turbinas a gás e usinas termoelétricas com turbinas a gás em geral, a gente consegue associar muito e entender, né, o princípio de funcionamento de motores de combustão interna, tá? O princípio é bem parecido. Bom, vamos lá então. Ainda que possa, né, ser utilizado combustíveis diversos, a produção de energia segue, em todos os casos, a seguinte sequência, tá? Por que ele fala? Possam ser utilizados combustíveis diversos, né? Eu tenho uma caldeira, eu preciso aquecer essa caldeira, né? Cada usina vai ter uma fonte de calor diferente. Algumas vão queimar carvão, outras vão queimar madeira, outras vão queimar combustível, petróleo, gasolina, outras vão queimar biomassa, tá? Aí é bem particular de cada usina e principalmente pela disponibilidade, né? Se eu tenho uma região em que eu consigo comprar perto de mim biomassa, eu vou queimar a biomassa. Se eu sou numa região no país que eu consigo comprar carvão a um preço bom, né? Para cima do país mesmo, né? Infelizmente, eu tenho desmatamento da Amazônia, de forma clandestina, eu tenho muito carvão, toda uma função, né? Mas se eu tenho ali perto de mim uma fonte de calor, é essa fonte que eu vou aproveitar, é independente, tá? Inclusive, algumas usinas, por um tempo, usaram um tipo de combustível
e depois se adaptar ao outro, tá? É pelo custo mesmo. Porque às vezes eu preciso comprar, não é só o valor do combustível, mas eu preciso mandar trazer. Dependendo de onde for a minha usina, o transporte é caro, né? Então, vou estudar o custo. O mais barato é o que eu vou queimar, porque o meu interesse é uma fonte de calor, apenas isso. O calor gerado, né, ao queimar o combustível é utilizado, então, para aquecer a água de uma caldeira. A água transforma-se em vapor e é superaquecida, dirigindo, né, para as pás das turbinas. O impacto, né, do vapor contra elas acaba produzindo o que nós queremos ali, né, a rotação do eixo da turbina, ou seja, energia mecânica. Um gerador acoplado ao eixo da turbina produz eletricidade à medida que ele gira, né? Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Ao girar, né, o gerador ali está ligado a um transformador, que é o responsável por levar as características elétricas dessa corrente aos valores ideais, né, para distribuição. Áudio, voltou. Para distribuição, né, do consumidor final. O que são essas turbinas as turbinas a vapor, tá? Geram energia a partir da água aquecida em uma caldeira. A água é aquecida até virar vapor, tá? Quando a gente fala de características termodinâmicas, a água, quando vira vapor, ela se expande, tá? Ela tem um volume maior. Então, uma quantidade de água líquida, 100 ml de água líquida, tem um volumezinho assim, pequenininho. Quando vira vapor, o volume se expande, tá? É um volume muito grande. É esse volume expandido que faz essa força, né, contra as turbinas e faz com que elas girem. O vapor a alta pressão faz com que as lâminas, né, ou pás da turbina girem e um gerador criando eletricidade a partir dessa energia mecânica. O vapor é condensado novamente, né, transformado em líquido e volta para a caldeira para ser superaquecido novamente e se tornar um ciclo, né, infinito. O pessoal ali fala, ó, sobre vapor superaquecido, tá? Por que é vapor superaquecido? Vocês não viram isso em nenhuma cadeira, né? Fases da água. Já ouviram falar de vapor superaquecido, vapor saturado? Ainda não. Não? Tá. Então, Não. vamos conversar que isso é importante. Deixa eu cair a minha imagem aqui. Bom, se eu pergunto para vocês, que fases pode existir na água? Eu não sei porque que a minha tela não está ficando grande, se eu que estou falando. Não. Bom, não sei. Mas continuamos, tá? Se eu pergunto para vocês, que fase existem da água? Vocês vão me responder. Ah, tia, tem líquido, vapor e sólido. Perfeito, tá? Fases da água são essas. Mas eu tenho outros estados, tá? Que é o seguinte, isso serve para qualquer fluido, né? Principalmente os fluidos de refrigeração. Eles têm esses estados em comum, tá? Vamos falar da água, porque a água é um fluido em que a gente conhece as temperaturas importantes. Temperaturas de evaporação. Qual é a temperatura de evaporação da água? Sólido líquido. Oi? A evaporação é a temperatura ambiente, né? Evaporação. Qual é a temperatura em que evapora a água? A de ebulição é 100 graus, a de evaporação é a temperatura ambiente. De evaporação é a mesma coisa que ebulição. Mesmo 100 graus. Temperatura de solidificação. Ô, professora, mas se eu deixar um copo de água em cima da minha mesa, aliás, uma gota de água em cima da minha mesa, ela vai evaporar e não a 100 graus.
Tá, ela vai evaporar, mas não é exatamente por causa dessa temperatura, tá? Ela evapora por uma série de elementos de pressão, atmosférico, tá? Tem toda uma relação. A temperatura de evaporação da água é 100 graus Celsius, tá? Por exemplo, é que aí a gente precisa de uma aula específica de termodinâmica para falar isso. Tá? A gente pode, sobrando um espacinho, a gente vê lá no final, tá? Realmente, o fluido, se deixar um copo na tua casa, vai demorar muito tempo, mas daqui a uns anos ele vai evaporar, tá? Mas é por perdas do ambiente, influencia a pressão atmosférica, tem vários dados, né? Mas a temperatura de evaporação da água, a temperatura em que ela evapora é 100 graus Celsius, que é a mesma temperatura de ebulição, tá? A temperatura de solidificação é 0 graus Celsius. Isso é uma verdade em lugares que tem o nível do mar, tá? Em lugares mais elevados, isso já não é uma verdade. Por quê? Temperatura e pressão são características, né, propriedades físicas que são proporcionais, né? Elas são diretamente atuantes nos componentes. Então, não é só a temperatura que influencia quando um fluido evapora ou solidifica, também a pressão, tá? Em lugares muito altos, como por exemplo o Chile, tá? Lugares muito altos, como por exemplo Caiu. Caiu? Caiu. Até amanhã. Boa noite. Ah, tá louca. Que gelo, Cris? Só para quebrar o gelo. Vou pegar lanche mais cedo hoje, né? Pá. O Christian tá aí? Ué, tô sempre aqui, Guilherme. foi. Oh. O Christian nem fala mais, cara. Falhou aqui, mano. Voltei. Ah, Pronto. tô calmo agora, bem calmo. Tá, voltei. Não, travou aqui o meu, mas voltou. Vamos lá. A Tá travando. é proporcional, tá, à pressão. Em lugares que têm altitudes muito altas, né? Por exemplo, no Chile, a altitude deles é mais alta. Se é um lugar mais alto, a pressão é maior ou menor? Essa é a parte Maior. que palpita. Por que Maior. Chute é maior, mas por Por que da maior? altitude, professor. Tá? E por que quanto mais alto o lugar, maior a pressão? Gravidade. A resposta tá certa, mas a lógica, não. Olhem comigo aqui, ó. Vamos... Espera aí. Aqui e aqui. Todo mundo abriu o meu desenho bonito aqui? Vamos lá, então. Quero que vocês entendam a lógica, não decorem, tá? Vamos lá. Tem aqui Brasil plano. Chile. Aumentou, tá? Tenho aqui a Natália no Brasil. Tenho aqui a Natália que foi viajar e tá lá no Chile. Tá? Aonde eu tenho pressão atmosférica, né? Tenho a pressão atmosférica sobre todos os corpos. Então, se eu estou no Brasil, vou botar em vermelho a minha pressão atmosférica. Se eu estou no Brasil, eu tenho essa coluna aqui, ó, de pressão atmosférica, certo? Sobre a minha cabeça. A gente não percebe, né? Mas por nós é exercida uma pressão atmosférica. Se eu estou no Chile, a minha pressão atmosférica é a mesma coluna, né, sobre a minha cabeça. Então, aonde é maior a pressão atmosférica? No Brasil ou no Chile? Aonde é maior a coluna de pressão? O que é pressão atmosférica? É o quanto, né, eu tenho de peso sobre a minha cabeça. Ah, mas que peso? Não tem nada. Como não tem nada? Tem ar, gente. Tem ar sobre nós. Não tem nada quando a gente tem um vácuo. É claro que o ar é muito leve, né? Muito mesmo.
mas ele tem uma densidade. O ar tem uma densidade muito baixa. Claro que infinitamente menor que uma caneta, por exemplo, que é a massa do plástico, né? Mas o ar tem uma densidade. Quando eu estou falando de 1 metro sobre a minha cabeça, né? Isso é muito pouco. Mas qual é a distância da gente até aonde acaba a gravidade no mundo? É muita, são quilômetros e quilômetros de distância. Então, esse ar, né, a massa é muito pequenininha, mas a distância é muito grande, então é considerável, tá? Então, sobre nós é exercido uma força gravitacional, né, em cima da nossa cabeça. É o quanto tenho de ar em cima da minha cabeça. Se eu estou em um lugar mais baixo, ó, a minha coluna de ar é maior. Aqui em cima é o limite, tá? É onde acaba a gravidade no mundo. Quando eu estou em um lugar mais baixo, a coluna de ar sobre a minha cabeça não é maior? É maior. Então, a minha pressão atmosférica é maior. Quando eu estou Tá, ô professora. Oi. Tá, mas aí eu te faço a seguinte pergunta. E por que quando a gente está na serra, parece que a gente sofre uma pressão nos ouvidos da gente? Porque é uma pressão, mas não é uma pressão a mais, é uma variação de pressão que a gente sente. É que a gente fala, ai, tô sentindo uma pressão, como se a pressão aumentasse. O que a gente sente, na verdade, é a variação de pressão, tá? Principalmente porque na serra a gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce. Então a gente fica sobe, desce. A pressão, o cérebro, né, os tímpanos sentem. Mas não é que a pressão subiu, é que a pressão alterou. E aí o nosso corpo sente, tá? É isso, a gente realmente sente a pressão. Mas não é a pressão a mais, e sim a variação dela, tá? O nosso corpo é muito sensível à pressão atmosférica. Por isso que os jogadores de futebol, né, quando vão para outro país, né, eles têm dificuldade na respiração. Porque o que é pressão atmosférica? É peso, né? Então, quando a gente se muda de um lugar baixo para um lugar alto, o peso do nosso corpo, né? Você sabe que a gente exerce uma força sobre o chão, que é a força, né? Peso. No meu caso, um peso bem pequenininho. E se alguém falar alguma coisa contra, já anota que já não vai passar na disciplina, tá? Mas a gente faz ali um peso no chão. Quando eu tô aqui no Brasil, o meu peso é 1. Quando eu tô lá no Chile, o meu peso é menor, tá? Então lá eu fico um pouquinho mais leve, é um pouquinho mais fácil de eu correr, tá? É um pouquinho mais fácil de eu correr. E aí eu sinto isso, porque eu treino, né, com um peso, com o meu corpo, com aquela força. Quando eu me mudo para outra atitude, essa força faz diferença, né? Comentários. Quando o brasileiro vai lá para o Chile jogar, ele tem mais facilidade ou mais dificuldade? Claro que ele sente um pouco, mas quem vocês acham que sentem mais? O brasileiro quando vai para o Chile ou o chileno quando vem para o Brasil? Eu acho que devido ao oxigênio é o brasileiro quando vai para lá. E a resistência física? Isso aí depende aonde tu vai jogar, né, professora? Tipo, se tu pegar os goleiros, a bola vai viajar mais rápido, os goleiros é ruim. Mas pro jogador pode ser mais fácil porque ele é mais leve. Corre mais, mas ao mesmo tempo altera na respiração. Não fui feliz no meu exemplo aí, porque tem vários aspectos como isso. O jogador sente uma diferença do que o goleiro, tá? Não fui feliz no meu aspecto de futebol, tá? Mas quanto ao peso, é isso, tá? A massa, a coluna de ar sobre a nossa cabeça, numa altitude, é menor. Então, a pressão atmosférica aqui é menor, tá? Ela é proporcional com a temperatura. Então, aqui no Brasil, ao nível do mar, a minha água, né, ferve a uma temperatura de 100 graus. Em lugares mais altos, em que a pressão é menor, a temperatura também é menor. Não vai ferver a 50 graus, né, gente? Tão exageradamente.
mas não vai ferver a 100, vai ferver a 98, 99, tá? Então, a pressão de evaporação muda um pouquinho. A de solidificação também. Não vai congelar a 0 graus, vai congelar a -1. É muito sensível isso, tá? Mas faz diferença. Voltamos lá para nossa apresentação. Opa. Tá, professor, mas agora a senhora me complicou, sabia? Porque, tipo assim, ó, tem um caminhão da Scania, entendeu? Que ele foi feito pro Chile, tipo assim, ó, com um motor, entendeu? E lá ele trabalhava bem. Só que no Brasil, aqui, ele aquecia muito. Aí teve que ser modificado algumas partes do motor para ele trabalhar melhor aqui, porque aqui ele aquecia muito. Por que e ele agora a senhora muito? falou... Porque ele estava carregando mais peso aqui. Lá no Chile, o peso sobre ele é menor. Então, ele é um pouquinho mais leve. Ele trabalhava bem lá. Quando ele vem para o Brasil, tem uma coluna de ar maior em cima dele. Então, ele fica um pouquinho mais pesado. O motor, né, foi desenvolvido, por exemplo, vai que o caminhão pese 5 toneladas, tá? Chutei, não sei quanto pesa um caminhão. O caminhão lá pesa 5 toneladas. O motor foi feito para empurrar 5 toneladas. Quando chegou aqui no Brasil, ele ficou mais pesado, porque a coluna de ar sobre ele é maior. Então, ele não está mais pesando 5 toneladas, ele está pesando 5,1 toneladas. Então, o motor tem que fazer mais força. Um motor sobrecarregado, a tendência dele é aquecer. Não, tá certo. Certo? Tá. O oxigênio, eu não tenho certeza, porque é mais biólogo do que mecânico, tá? Mas por que o jogador sente a função do oxigênio, tá? Porque ele tá mais leve. Eu acho que ele corre mais involuntariamente e aí a respiração é alterada. Eu acho que é isso. Mas quanto à ação do oxigênio na diferença de pressão, aí já não tenho certeza. Aí já é mais... Mas será que no caso nesse caso da respiração não é porque quanto mais alto, mais úmido é o ar? Pode ser também. Essa parte da oxigenação eu já não curiosidade, vou até procurar. Mas quanto à parte de oxigenação, eu não sei direito mesmo. Eu sei quanto à resistência física, porque ela está diretamente ligada ao peso que o indivíduo fica, né? Aqui, é claro, a gente se acostumou aqui, mas a gente é um pouquinho mais pesado aqui do que em outros lugares. Então, a gente trabalhando, caminhando, correndo com um peso um pouquinho maior, a nossa resistência física é melhor. O oxigênio, vou trazer para a próxima aula essa curiosidade aí, tá? E fazer essa comparação aí do jogador com o goleiro também para a gente ver aonde que é melhor. Bom, o que a gente estava falando então sobre vapor, tá? Voltando ao vapor. Turbinas, tá? A vapor. Isso é importante para motores também, tá? Compressores, motores compressores, tá? Por quê? Algumas turbinas são desenvolvidas para trabalhar somente com vapor, tá? Apenas com vapor, não com líquido. Compressores, esses sim são mais sensíveis ainda. Eles são projetados para comprimir vapor, tá? Quando esse compressor, né, que foi projetado para comprimir vapor entra líquido na sucção, pode acontecer a quebra do motor. Porque o volume de líquido é diferente do vapor. Então, turbinas e compressores que foram desenvolvidos para trabalhar com vapor, eu tenho que garantir que não vai entrar líquido na sucção, tá? Porque literalmente quebra, os volumes são diferentes, tá? Fazendo uma comparação, é um motor que vai comprimir água. Se eu boto óleo, o que vai acontecer com o motor? Ele dá cálcio hidráulico que chama, né, professora? Isso, pode acontecer vários malefícios, tá? Então, essa função de vapor superaquecido e saturado é para isso, para garantir que em componentes que trabalham
com vapor, não vai entrar líquido. Como que eu faço essa garantia, tá? Quando eu aqueço água, vamos falar de água. Aqueci água, evaporou a água. Manda aquela foto. Tô a 120 graus, tá? 120 graus Celsius eu tenho lá a minha água toda a vapor, tranquilo. Só que tubulações são longas, né? Todo fluido que passa na tubulação, eu posso ter o melhor isolamento do mundo. Vai acontecer uma troca térmica, né? Uma dissipação do calor, não tem como. Uma tubulação que está passando um fluido quente vai dispersar um pouco desse calor para o ambiente, mesmo que eu tenha um isolamento muito bom. Não tem como não ter o efeito Joule, tá? Então, tenho aqui vapor, tá? E nesse lado aqui eu tenho a minha turbina a vapor. O fluido tá aqui a 120 graus Celsius, tá? 110, vamos botar 110 no valor mais baixo. A 110 graus Celsius, a água já é vapor, tranquilo. Aí eu penso, eu tenho vapor, beleza. Só que, dependendo do tamanho da minha tubulação, o que vai acontecer com esse vapor? Vai ir perdendo calor, né? Andei 1 metro, não tenho mais 110 graus. Agora eu tô com 109. Andei mais 1 metro. Tô com 108 graus Celsius. Andei mais 2 metros, 105 graus Celsius. Dependendo da distância da minha tubulação, meu vapor, né, vai perdendo calor. Quando chega perto dos 100 graus Celsius, o que acontece com o vapor? Quando chega perto dos 100 graus Celsius, o que vocês acham que acontece com o vapor? Quando chega ali em 99 graus. Vamos lá, gente, interage comigo. Ele sobe? Tem o vapor ali a 100 e poucos graus Celsius. A temperatura dele está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chegou a 99 graus Celsius. A 99 graus Celsius, o vapor não vai começar a liquefazer? Não vai começar a virar água de novo? Virar água? Vai virando água. Aí eu tenho risco de entrar água no meu elemento, tá? Então, quando eu tenho vapor a uma baixa temperatura, mas não podemos misturar. Baixa temperatura não quer dizer que está a 50 graus. Não existe vapor de água a 50 graus. Baixa temperatura, eu digo, é na faixa de vapor. Por isso que a gente fala vapor a baixa temperatura. O que é uma água vapor a baixa temperatura? É um vapor que está a 105 graus Celsius, 110 graus Celsius. É vapor, mas está ali, ó, muito perto da minha temperatura, tá? De liquefação. Quando baixar do 100, vai começar a liquefazer, vai começar a virar água. Quando eu tenho vapor a baixa temperatura, esse vapor se chama vapor saturado, tá? O que é vapor saturado? É uma fase em que eu tenho vapor, mas que se baixar um pouquinho, vai virar líquido, né? Ele está muito próximo ali da temperatura de liquefação, tá? Então, na verdade, é vapor com gotículas muito fortes ali de água. Então, é vapor que contém água. Bobeei um pouquinho, perdi um pouquinho desse calor do vapor. Eu tinha 105 e parei com 99. Claro que a 99 graus Celsius não vai virar tudo água. Vai ser vapor, mas parte desse vapor virou água. Um pouquinho de água já é suficiente para estragar um elemento. Então, isso é vapor saturado. Outra opção, que é o que eu uso nos equipamentos, é vapor superaquecido. Também é vapor, só que é um vapor a uma alta temperatura. Por exemplo, é um vapor a 160 graus Celsius. É vapor, do mesmo jeito, só que é uma temperatura muito alta. Como ele está a 160 graus Celsius, vou passar ele pela tubulação, ele vai perder um pouco de calor ainda. Vai que ele perca 20 graus, que é um exagero. De 160 para 140. Quando chegou em 140, eu ainda não tenho certeza que é vapor. A 140 graus Celsius eu não tenho água, eu tenho vapor. Então, vapor superaquecido é aquele vapor a uma temperatura muito alta.
que mesmo perdendo um pouco de temperatura, mesmo baixando a temperatura no decorrer da tubulação, né? Quando chega lá no ponto de sucção da minha turbina ou do meu compressor, eu tenho certeza que é ainda vapor, que não tem partes líquidas, tá? Então, professor, o Giovanni quer entrar lá. Deixa eu ver aqui. Opa, deu. Tá? Então, essa é a diferença. Aí me pergunta, se o vapor superaquecido é mais seguro, né? Eu tenho a certeza que não vai entrar líquido na minha sucção, por que eu não uso sempre vapor superaquecido? Porque o vapor superaquecido, ele é mais caro que o vapor saturado. Mas os dois é água, os dois é o mesmo custo. Não olhando do ponto termodinâmico, né? Eu não gasto energia se eu fizesse uma caldeira ali, estou botando combustível para queimar. Para chegar a 110 graus Celsius, eu tenho que queimar uma quantidade de combustível. Para chegar a 160, eu não tenho que queimar mais combustível, eu não preciso de mais calor. Então, com vapor superaquecido é mais caro, porque eu gasto, né, mais para elevar a minha água até essa temperatura. Mas isso aí depende, professora. Depende do... Porque, tipo assim, ó, se tu enriquecer de oxigênio, ou tipo um fogo, uma combustão, ele queima mais, né? E não necessariamente seria botar mais combustível, só oxigênio. Tá, mas com um oxigênio tu não consegue elevar tanto a temperatura. Ô, professora, tipo assim, dá um exemplo, você pega um maçarico, tu pode, se tu botar só acetileno ou só um gás, tu não consegue cortar a peça. Agora, o que faz ele abrir o arco e cortar uma chapa de 1 polegada, 2, é o próprio, no caso, oxigênio. Num carro. Claro, num carro. Sim, o oxigênio não tem num carro. Num carro, tu coloca o oxigênio ali, que eles chamam de nitro, tu abre ali, é o que dá-lhe combustão e faz o carro passar de 150 a 300 por hora, assim, ó. Tá, mas como é que eu gero vapor na indústria? Eu não gero a partir de um maçarico, eu gero a partir da queima normalmente. Porque já é caro. Eu faço a partir da queima. Claro que existe injeção de oxigênio na queima, só que ela não é tão significativa como, por exemplo, um maçarico. O maçarico é o oxigênio e o acetileno, né? O acetileno é caro. Não poderia aquecer uma caldeira com ele. Posso? Na teoria posso, só que é muito caro. O que é mais barato? Queimar carvão, queimar biomassa, queimar madeira. Consigo injetar oxigênio para melhorar o meu calor? Consigo. Mas no caso de carvão, de caldeira, a quantidade de oxigênio não é tão suficiente assim. Claro, né? É uma técnica muito interessante, porque eu não gasto quase para fazer ela e tenho um maior calor. Só que não é suficiente no caso de caldeiras. Eu gasto um pouquinho mais, né? Para elevar tanto a temperatura de um vapor, né? Até na própria churrasqueira, se a gente ficar ali abanando, o fogo aumenta, né? Só que na indústria eu preciso de muito calor para aquecer uma caldeira. Então, até adicionar o próprio oxigênio tem um certo custo, né? De injeção de oxigênio. Algum motor que faça a injeção do oxigênio, tá? Então, de certa forma, tem um custo, mas ele permite uma segurança. Então, é importante que se entenda o que é um vapor saturado, o que é um vapor superaquecido, porque na indústria tem muito, tá? Então, vapor saturado é aquele vapor, mas está a uma baixa temperatura, né? Perto da temperatura em que se bobear ele vira líquido. Vapor superaquecido é vapor a uma temperatura bem mais alta, porque eu já estou considerando essa perda de temperatura na tubulação, tudo mais, vai andar metros e metros dentro de uma tubulação, mas não vai deixar de ser vapor. Aí eu garanto que não entra, né, líquido no meu componente. Em turbinas, um pouquinho de líquido não é um problema assim tão grande, mas em compressores, sim. Compressores é um grande problema. Um pouco de líquido já pode levar à queima de um compressor. Dá o que a gente chama, às vezes, de golpe de líquido. Voltamos aqui para a nossa apresentação.
Fechou aqui. Turbinas a vapor, tá? São motores, né, de combustão externa, rotativos, no qual a energia térmica do vapor é transformada em energia cinética, devido à expansão através dos bocais, né? A expansão é quando o vapor ali de líquido vira vapor, ele se expande. E posteriormente em energia mecânica de rotação, devido à ação do vapor, né, nas turbinas. É o mais difundido por disponibilizar unidades de grande potências unitárias, tá? Turbinas de vapor proporcionam, né, grandes potências. São altamente confiáveis, tá? São equipamentos muito eficientes. A vida útil de uma turbina a vapor é bem longa e é um componente com alta confiabilidade, tá? Quando a gente diz alta confiabilidade, a gente fala um pouco de todos os aspectos. Eu consigo controlar bem temperatura, pressão, sucção, de descarga. Eu tenho um controle bem grande sobre a minha turbina, de todos os valores de trabalho, tá? Então, ela acaba se tornando muito confiável. A usina de Candiota é assim, professora? Oi? A usina de Candiota ali é assim? A usina de Candiota é... Eu não sei se ela tem caldeira ou se ela não tem caldeira. Eu não sei se é com queima ou queima. direto combustão ou se a queima é para aquecer a caldeira. Mas posso descobrir. Candiota. Inclusive, a escola fez várias obras para a usina de Candiota, sabiam? Mas vou pesquisar isso para a gente saber. Não sei direitinho qual é o princípio deles. Não sei se é com caldeira ou sem caldeira. E aí, não turbinas de vapor ou turbinas a gás. Mediante a organização, né, de extrações reguláveis na sua seção de fluxo, pode-se fornecer calor com os parâmetros requeridos pelo consumidor externo, tá? O custo desse calor não é alto, pois nos sistemas de geração de vapor, né, antes de ser fornecido a um consumidor de calor, é aproveitado para produzir eletricidade, tá? Então, as principais características dela é que eu posso utilizar em grandes potências, alta eficiência, uma vida útil longa, né, e alta confiabilidade. Elas são classificadas, tá, de acordo com os seguintes critérios. Pode ter acionamento elétrico ou mecânico, tá? As de acionamento elétrico são utilizadas para acionar um gerador elétrico, né, de uma indústria que irá suprir as necessidades da central. Geralmente operam com velocidades síncrona de 1.800 até 3.600 RPM e com potências na faixa de 16 a 1.300 megawatts, tá? As de acionamento mecânico, utilizadas, né, para acionamentos grandes de ventiladores de tiragens, bombas, compressores e na propulsão de navios e outros equipamentos. Operam entre 900 e 10.000 RPM, né? E as potências são um pouquinho maiores. Elas são de 500 kW até 10 megawatts. Elas podem ser ou de ação ou de reação, né? Nós vimos isso, que as turbinas hidráulicas também são de ação, impulso ou de reação. Nas turbinas de ação, a expansão ocorre unicamente nos bocais e o vapor atravessa as pás do rotor com pressão constante, atuando sobre elas unicamente em função da velocidade, tá? Tanto para as hidráulicas, quanto para as a gás, quanto para as a vapor, tá? O conceito é esse mesmo. A expansão e a pressão, né? Principalmente a pressão nas turbinas de ação, ela é constante, tanto na entrada quanto na saída. E na de reação, eu tenho outra característica. A pressão de saída é menor que a pressão de entrada, tá? Elas podem ser classificadas de acordo com o arranjo dos estágios, né? As turbinas, elas podem ter mais de um estágio. O que é isso? A função da turbina, então, né, é fazer um movimento mecânico ali. Às vezes, eu tenho uma sequência de turbinas.
O ar passa por uma, depois passa por outra. Ela pode ter vários estágios. Os modelos mais comuns, então, são as turbinas de ação simples ou de Laval, a turbina Curtis, turbina Rethel, Curtis-Rethel e a turbina de reação ou Parsons. O que é a turbina de ação simples? Tá? A expansão do vapor, então, nela, ocorre completamente no bocal, produzindo um fluxo de alta velocidade do rotor. Tá? São turbinas que trabalham com altos valores de rotação. Como as pás móveis, tem pás móveis, né? Não absorvem toda a energia cinética, toda a energia do movimento, né? O vapor sai com velocidade relativamente alta, e o que constitui, né, uma perda. Possui baixo rendimento, simplicidade de projeto e construção, o que torna recomendada para baixas potências, tá? Então, é um tipo de turbina simples, o custo dela é baixo, só que, em contrapartida, o rendimento dela não é muito alto. Então, eu acabo usando elas em projetos de baixas potências, né? Em que são sistemas que não são muito grandes, não tem um custo muito alto. Tenho as turbinas Curtis, tá? A fim de evitar as perdas por energia cinética na saída, monta-se 2 ou mais filas de pás móveis intercaladas por pás fixas, que só direcionam o fluxo, tá? Ela é muito parecida com a turbina, a primeira, simples, só que ela tem uma série de pás, né? O rotor dela não tem um único rotor com pás, eu tenho uma sequência. Então, eu tenho um acionamento, né, mais eficiente. As turbinas Curtis podem ter velocidade escalonada, ou seja, o vapor, né, entra pela turbina, tem mais de um rotor, o primeiro rotor vai ser o que vai se mover com mais velocidade, porque pegou o vapor de entrada, né? O segundo rotor tem uma velocidade um pouco menor, o terceiro rotor uma velocidade menor ainda, né? O vapor vai perdendo força conforme vai passando pelos rotores, por dentro da turbina, né, e movimentando as pás. Mas eu faço um aproveitamento melhor do meu vapor. Então, eu tenho velocidades escalonadas, mas mais eficiente. A turbina Rethel. A expansão é dividida em 2 ou mais fileiras de bocais, tá? Em turbinas a vapor, é bem comum eu ter 1 ou 2 fileiras de bocais, tá? É como se tivesse mais de um rotor ali para fazer duplos ou triplos ou 4 estágios. Eu vou fazendo o aproveitamento, né, do vapor que por elas passa. Semelhante a uma... Oi. Tá, e no caso, ela é que nem essas turbinas de avião que vai, tipo, vai diminuindo o espaço entre uma pá e a outra? As turbinas a vapor são aquelas mais comuns, quadradonas, assim, sabe? As turbinas que tu me comentou agora, que de avião, né? Isso. Elas são turbinas a gás. Tanto de aeronaves, quanto, às vezes, turbinas de navios, são turbinas a gás. Elas têm peculiaridades diferentes. Por quê? Para ter uma turbina a vapor, o que eu preciso ter antes da turbina a vapor? Uma caldeira para gerar o vapor. Tem como eu ter uma caldeira dentro de um navio, dentro de um avião? Navio não. Tem. Então, não tem. Então, eu utilizo as turbinas a gás. Então, em vez de ter uma caldeira que gera um vapor para o vapor passar dentro da turbina, eu tenho as turbinas a gás. O gás, né, que passa pela turbina é oriundo de uma explosão. Eu vou ter uma câmarazinha de combustão, né? Vou adicionar combustível, vou adicionar oxigênio e vou ter uma ignição. Aí isso vai gerar uma combustão. Toda vez que eu tenho uma combustão, né, eu crio um gás que é oriundo dessa combustão, dessa explosão. É esse gás que vai passar pela turbina e vai movimentar as pás. Mas isso é assunto para aula que vem em turbinas a gás, tá? Mas é uma boa observação. Por que eu não uso? Porque para trabalhar com turbinas a vapor, eu preciso de vapor. E para ter vapor, eu preciso de caldeiras. É mais barato? É.
mas não é em tudo que é lugar que eu posso implantar. Lugares físicos, indústrias terrenas, né? Posso ter uma caldeira, só que um navio não posso. O espaço, né, é confinado, é pequeno, eu preciso aproveitar o espaço. No avião, muito menos, né? Eu tento economizar espaço e peso. E os barcos antigos? No caso, eles eram com turbina a vapor também? Era uma turbina a vapor. E aí tinha umas caldeiras, né? Eu ficava lá queimando e tudo mais. Então né? Esses eram. Né? Então eles... Cara, mas aquelas muito grandes, a sala de máquinas, né? Tinha que ser gigante. Ocupava metade do navio. E aí agora com as de a gás, a sala de máquinas, perto do tamanho que é o navio, é bem pequenininho, né? Só que, em contrapartida, as turbinas a gás são mais caras, é um sistema mais caro, um pouco mais complexo, um pouco mais perigoso, mais potência. Mais potente em relação aos vapor, mas são mais compactos, né? Por exemplo, num avião, compensa muito, porque além de não ser possível, né, ter uma caldeira, o espaço é um problema e o peso é um problema. Quanto mais peso eu tenho no avião, eu preciso de turbinas mais potentes. Então, às vezes, uma solução tecnológica no avião não é botar uma turbina mais potente, e sim fazer um estudo de materiais e tentar utilizar materiais igualmente resistentes, mas mais leves. Em vez de botar um motor maior, vamos dizer assim, a gente tira o peso de cima. É uma possibilidade também. Por isso que hoje a gente tem um estudo muito grande em cima de materiais e aeronaves, né? Para tentar diminuir o peso, porque se eu pensar só em uma máquina maior, uma máquina maior, uma máquina maior e não enxergar, né, as outras vertentes, eu estou perdendo eficiência. Vamos lá. Pode-se obter velocidades mais adequadas nas pás móveis em termos de resistência dos materiais. Podem apresentar maiores dimensões conforme o número de estágios. Tem a turbina Kurtz-Rettal, tá? É a combinação de estágios, né, da Kurtz e Rettal. É uma mistura de turbinas, tá? As velocidades ideais da pás do rotor. Tem maiores rendimentos, permite o uso de materiais mais leves e baratos, exceto nos primeiros estágios. Em termos de turbina, é muito comum isso, tá, gente? Não tem mais o que se inventar em termos de turbina. Então, o que eles fazem? Adaptações. Aproveitam turbinas de duplo estágio, em vez de fazer um duplo estágio igual, né, uma turbina Kurtz, um estágio, outro estágio igual, menorzinho só. Mistura duas turbinas, tá? Para ter as características de cada uma. Assim como a gente viu as turbinas hidráulicas lá. Aquele último, né, a turbina bulbo, nada mais é que uma Kaplan modificada, em que o gerador é acoplado. Turbina de reação, né? Também é de múltiplos estágios. A queda de pressão ocorre nas pás fixas e também nas pás móveis. A queda de pressão em cada fileira de pás é pequena, resultando em baixas velocidades de vapor em cada estágio. Turbinas de reação, né? As mesmas. As fileiras das pás têm suas dimensões aumentadas progressivamente, à medida que o vapor se expande. Como o volume específico do vapor é baixo nos estágios de alta pressão, há excessiva fuga, né, de vapor pelas folgas, induzindo a uma queda sensível do rendimento da turbina. Assim, evita-se usar turbinas de reação com turbinas de alta pressão. Classificação quanto à descarga. Essa partezinha aqui, ó, de classificação quanto à descarga, a gente continua na nossa aula depois, porque tem uma sequência de perdas. Então, eu prefiro que a gente veja tudo no mesmo dia e hoje não vai dar tempo, tá? Por hoje, vamos parar por aqui, pessoal. Amanhã a gente continua, tá? Deixa eu conferir os nomes de vocês. Por favor, se eu não anotei alguém, me chame. Luiz. Eu. Desculpa. Engasguei. Saúde. Eduardo, Isaac, Lucas Paiva, Lucas Guimarães, Nicolas, Francisco, Christian, Vinícius, Rogério, Everton e... Francisco de novo, foi porque ele saiu e entrou, eu acho.
Certinho, gente? Faltou, professor. Ok, beleza. Faltou quem? Ok, professor. Doutor Johnny. Giovanni, mano. Giovanni. Vai, é mesmo, Giovanni. Certo. O Giovanni tá sempre viajando. Notado, então. Sempre viajando. Bom, por hoje é só, pessoal. Só o Giovanni aí fica na linha, por favor. O resto, nos vemos amanhã. Ok, boa noite. Ok, boa noite. Boa noite. Francisco? Presente. Francisco, continuamos amanhã, então. Vou pedir para tu te retirar da nossa sala. Pode ficar o Vinícius e o Giovanni aí. Ah, tá bem, professor. Saiu corrido, coitado do Francisco. Meninos, vou ter que chamar a atenção de vocês quanto ao horário, tá? Eu vou anotando os nomes de vocês aqui para a gente fazer o confere da chamada, tá? Ontem e hoje, vocês foram os últimos a entrar e sei lá que horas eram, tá? Então, vou pedir para vocês que tentem manter o horário da aula, por favor. Caso tenham algum empecilho em função do trabalho ou algo particular, tá? Me avisem, então. Ah, professora, hoje vou ficar na empresa aqui um pouquinho mais tarde, vou me atrasar. Tranquilo, tá? Mas sem aviso, assim, e praticamente da metade para o fim da aula, fica um pouquinho difícil, porque eu preciso prestar contas das presenças de vocês. Combinados, guris? No meu caso, eu já até falei com a secretaria, que às vezes eu trabalho até tarde, que eu trabalho autônomo, né? Que eu trabalho pra net. Aí às vezes eu me chamam de noite, eu fico até mais tarde. Esse dia foi até 3 horas da manhã. Aí, pra mim, às vezes o horário é meio bagunçado, os horários do trabalho. Tá, tranquilo então. Eu Tá? aviso só porque foi o combinado que eu fiz com a escola, tá? Conta da chamada, que mesmo sendo online, eu preciso prestar contas. Aí eles pediram para eu avisar ali, caso tenha esses atrasos, eu avisar, mas eu sei que tem o pessoal que ou solta perto do horário, acaba se atrasando, ou tem outro empecilho, tá? E depois eu passo para eles. Se tu já avisou para a escola, tá tranquilo, ele deve bater o que tu falou lá com a minha presença, é tranquilo, tá? Mas é bom saber que eu já anoto aqui. Tá bom. Tranquilo então, gente. Recado dado, boa noite para vocês. Até amanhã, então. Até, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.